Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso último módulo do curso completo de Matemática Financeira. Esse inclusive é o módulo mais recente que foi gravado, pessoal. O nome deveria ser 10 situações que você precisa saber para fazer qualquer prova de matemática financeira. Como o nome ficou muito extenso, nós resumimos para uma estrutura de impacto maior como a matemática financeira em 10 situações. Mas, Thiago, afinal, o que é que você quer com esse módulo? Pessoal, quando você trata um módulo completo, um curso completo de matemática financeira, você passa por todos os assuntos teóricos, várias questões, e muitas vezes o aluno ele vai se cansando no decorrer do curso. E ele precisa ter ali uma espécie de resumão, uma espécie de estrutura que possa contemplar as situações, digamos assim, mais pitorescas que nós temos na matemática financeira. Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu separei 10 questões, no caso são, 10 situações, que são 15 questões, tá? Como eu te falei, são 10 situações que eu vou distribuir em 15 questões para falar exatamente de toda a matemática financeira, as situações mais interessantes que nós temos dentro dessa disciplina, ok? Então você vai ver cada questão, como você deve proceder a partir daí. Transformação de taxas, equivalência de capitais, temos a parte de renda certas, amortização, sistema de amortização francês, sistema de amortização constante. Então você tem aqui desconto, não posso esquecer, claro. Então uma revisão ampla de toda a matemática financeira em 10 situações. Ou seja, depois que você passa por todo o curso completo, parte teórica de cada assunto, regime simples, porcentagem, regime simples, regime composto, a parte de renda certas e amortização, você tem aquele banco com 135, 150 questões, né, que nós gravamos, o módulo final, que é aquela revisão geral de toda a matemática financeira, que é excepcional. Temos um módulo de taxa interna de retorno e agora esse módulo que é para fechar. Você vai fazer todo o curso e vai fechar ali 2 dias antes da prova, você vai dar uma revisão geral. Ou seja, você vai encontrar dentro desse módulo todas as situações que você deixou para trás durante o curso. E agora eu juntei tudo e apresentei para você. Então você vai ver exatamente essa situação, deixando assim bem mais seguro e preparado para fazer qualquer prova de matemática financeira. Volto a repetir, 10 situações que você precisa saber para fazer qualquer prova de matemática financeira. Então, quer fazer uma boa prova? Acompanhe as 10 situações que nós vamos discutir a partir de agora. Sejam bem-vindos, vamos começar. Primeira situação, porcentagem, aumento e redução. A questão. Primeira questão. O salário de um trabalhador era de R$ 840 e passou a ser R$ 1.050. E no mês seguinte, voltou a 840. Qual o valor da soma da porcentagem de aumento com a porcentagem de redução? Bem, vamos imaginar uma questão como essa na sua prova. É comum você encontrar, principalmente, pessoal, eu tentei separar aqui as questões, principalmente da Fundação Carlos Chagas, ou de outros organizadores que eu adaptei. Por quê? Porque nesse momento que eu estou gravando, nós estamos a praticamente 15, 20 dias do curso do Banco do Brasil, onde a Fundação Carlos Chagas ela é a organizadora. Lembrando que você que vai fazer uma prova CESP, uma prova ESAF, então não se preocupe, você vai encontrar dentro das questões, pessoal, assuntos e questões similares com as que você costuma encontrar nas suas provas. Então não é porque, a Fundação Carlos Chagas, não. Pense, você tem uma estrutura completa. Essa revisão vale para qualquer organizador, FCC, ESAF, SESC Gran Rio, CESP, o que você for fazer de matemática financeira, essa revisão ela é extremamente interessante, beleza? Então vamos lá. É comum você encontrar em muitas questões de matemática financeira, muitas provas, o quê? Essa parte de aumento e de redução, né? Aumento percentual, redução percentual. Então, na hora que você encontrar uma situação desse tipo, me faça um favor. Se você não está tão seguro,
é só você observar os valores, ó. O salário, 840, passa para 1.050, depois retorna para 840. Ele quer o aumento e ele quer a redução. Então, vamos observar. Nesse momento, se o salário do nosso amigo era de R$840 e passa para 1.050, o nosso primeiro passo é descobrir qual foi o aumento apresentado, não é isso? Depois eu descubro a redução. Afinal, o salário de 840 passa para 1.050. Então, estamos falando, no primeiro momento, de um aumento. Joga daqui para cá, ó. E depois faz a setinha voltando. Pronto. Só para ter uma noção. Observe, pessoal, que nós tivemos um aumento em reais, tá? De quanto? Você tem que pegar 1.050 e diminuir 840, encontrando R$210 de aumento, tá bom? Então, aumentou 210, beleza? E é claro que se você vai ter que voltar, você vai reduzir 210. Não é verdade? Aumentou 210 e reduziu 210. Agora, o que me interessa é o percentual. Pronto. Então, vamos dividir em dois momentos. Primeiro momento, descobrir o percentual que representa o aumento. Tudo bem? Então, representa agora o aumento. Posso fazer por regra de 3, Thiago? Deve. Eu acho que é a maneira mais segura e rápida, né? Como? Pessoal, se você está falando de aumento, o valor que você usa como base, que é o valor inicial, 840, você põe como sendo seu 100%. 840 é o todo, é o que vale a 100%, tá bom? 100%. E o que aumentou, que foi 210, representa X. Simplificar, eu sempre venho dizendo isso, que simplificar não é mais uma opção, é uma necessidade. Então, tira o 0 com 0. E observe que o 84 com 21 também dá uma boa simplificação. Divide por 21 fica 1, divide por 21 fica 4. Na hora que você multiplicar em cruz, vamos encontrar 4x igual a 100, o que me leva a concluir que o x é igual a 25%. Conclusão: o nosso amigo, para conseguir um aumento de 210 a partir de 840, conseguiu um aumento de 25%. Então, aqui, ele aumentou 25%. Beleza? Então, aumento de 25%. Muito bom. Agora, eu preciso da redução. Cuidado, pessoal. Muito cuidado. Quando você for montar a regra de 3, e olha lá, né? Porque muitos, eu acredito que a grande maioria, inclusive, já deve lembrar de um velho truque que nós usamos na matemática financeira. Quando você fala de aumento e de redução, entenda, você aumentou 25%, como aconteceu aqui, mesmo sem realizar o cálculo da redução. Você já deve lembrar que o que compensa um aumento de 25% é uma redução de 20%. Então, 25% e 20%, pessoal, acaba acontecendo aí, ó, frequentemente. Agora, cuidado. Aumento de 25%, redução de 20%. Você não pode analisar e pensar que, aumentou 20%. Então é 25%, vai reduzir. Não. O aumento de 25% é equivalente a uma redução de 20%, tá bom? Mas, Thiago, para o aluno que está ainda se acostumando, mas, Thiago, tu não está aumentando 210 e está reduzindo 210? Não é o mesmo valor percentual também, não? Não. Porque observe que para o aumento, quem vale como 100%? O 840. Quando você for fazer a redução, o salário dele agora é 1.050. Então, na hora de montar a regra de 3, você vai fazer 1.050 é o nosso 100%. Então, 1.050 é o nosso 100%, porque esse é o salário dele atual, que vai sofrer uma redução de 210, ou seja,
Ele está tirando 210. Então, quantos por cento nós estamos tirando do salário dele? Hora de simplificar. 105 com 21 também dá uma boa simplificação. Fica 5, né? Ao multiplicar em cruz, vamos encontrar 5x igual a 100. Passo 5 dividindo, o que me leva a concluir que o x vai ser 20%. Pronto. O x vai ser 20%. Beleza? E a questão tá aí, ó. Só comprovando que aumentou 25%, reduziu 20%. Tá aqui, ó. Reduziu 20%. Claro, o mesmo valor de 210, mas a redução agora foi de 20%. O que a questão pede? A soma. Então, na hora de somar, fica fácil. Vou colocar aqui embaixo, ó. Soma igual a 45%. Então, a soma que nós temos é uma soma de 45%. Pronto. O item é. Tá aí, ó. Ele quer o valor da soma do aumento com a redução. Então, aumento de 25%, redução de 20%, somou 45%, o item é. Beleza? Então, já sabe, a regra de 3, pessoal, é o melhor caminho, mais seguro e rápido que você pode apresentar. Só faça o seguinte, lembre que quando fala de aumento, 840, e de redução, o 100% vai ser 1.050, tá bom? Tiago, eu tenho uma pergunta. Se por acaso a questão não me desse nenhum valor pré-estabelecido, no caso essa questão que eu mostrei, tinha 840 e tinha 1.050. Se eu não tivesse nenhum valor, melhor ainda, use como 100 e o outro, já que você vai aumentar 25%, 100 vai ficar o outro 125 e faça a regra 3, você vai encontrar a volta com 20%. Você pode fazer isso sempre. Ah, se fosse um aumento de 60%, de quanto seria a redução? Bota o valor inicial 100, aumenta 60, vai para 160, e na hora de montar a redução, pega esse 160 e faça a regra 3, ele valendo 100%. Beleza? Então pronto, pessoal, não tem dor de cabeça. Situação número 1, já foi. Revisãozinha de porcentagem, tranquila. Vamos à situação número 2. Ah, que é excepcional. Desconto no regime simples. Racional e comercial. Uma questão, pessoal, montando uma grande revisão. Vamos dar uma lida na questão de número 2. Olha que questão muito bem preparada. Diz assim, um título A de valor nominal de 24.200 será descontado 2 meses antes do vencimento, com taxa de 10% de desconto ao mês. E um segundo título, B, de valor atual de 18.000, será descontado 4 meses antes do vencimento, com taxa de desconto de 5% ao mês. Sejam D, o valor do desconto comercial de A, e Dzinho, o valor do desconto racional de B, a diferença Dzão menos Dzinho em reais vale. Uma questão, caso apareça em uma prova, de alto nível, pessoal. Uma questão realmente bem mais interessante. Só que aqui, além de revisar, eu queria que você começasse a puxar a matemática financeira para próximo de você, entendendo os conceitos. É isso mesmo, entendendo o que eu estou fazendo, não substituindo formas apenas. Vem cá, ó, eu vou resolver essa questão de 2 maneiras, então me acompanhe. Mas antes, vamos grifar. O título A, ele fala do valor nominal. 2 meses antes do vencimento, com uma taxa de 10% ao mês. Pronto. E o segundo, que eu vou colocar aqui de verde, ó, e o segundo, título B, de valor atual, observe que agora ele está dando valor atual, de 18.000, será descontado 4 meses antes do vencimento, com uma taxa de 5% ao mês. Pronto. Certo? Então, beleza. Tá aqui, né? Aí ele diz, ó, Dzão é o valor do desconto comercial de A. Então, observe, tudo está de amarelo, foi para o A.
I de verde, o Dzinho é o valor do desconto racional de B. Beleza. E ele quer a diferença entre Dzão e Dzinho. Beleza. Pronto. Resumindo, o que ele me dá sobre o título A e o que ele me dá sobre o título B, ok? Beleza. Pessoal, vamos começar a organizar a questão. Como eu vou passar pelos dois descontos, eu vou separar. Vou fazer o que tem que ser feito no título A, que é um desconto comercial, ó, amarelozinho aí, ó, comercial, bem aqui, ó. E vou pegar o título B e vou fazer um desconto racional. Então vamos lá, vamos começar com o desconto do título A, que é o desconto comercial. Tá aqui. Pronto. Primeira situação, desconto comercial. Desconto por fora. Lembrando a todos que nós estamos trabalhando no regime simples. Mas, Thiago, em algum momento ele fala que é regime simples, ó. Observe que eu estou procurando e não estou encontrando. Em nenhum momento ele cita o regime simples. Pois é, pessoal, por isso mesmo é regime simples. Se você não tem nenhuma informação no enunciado que justifique o regime composto, prevalece o regime simples. Beleza? Já falamos isso durante o curso completo. Estou reforçando agora no nosso módulo de revisão. Acompanhe. Desconto comercial, desconto por fora. Meus amigos, é fundamental que você lembre o que se trata o desconto comercial. O desconto comercial, que é o desconto por fora, ele usa como valor base, ó, valor base para efeito de cálculo. Daqui a pouco eu lhe digo o que significa o valor base. O valor base, o valor nominal. Tiago, o que quer dizer com isso? Pronto, tá aqui, ó. Valor base, o valor nominal. Pronto. Tá aí. Valor base, valor nominal. Quer dizer que o valor nominal é, para efeito de cálculo, o nosso 100%. Então, tá aqui, ó. É o 100%. Certo? Então, pronto. Se o cara diz, ganhou 5% de desconto, considerando desconto por fora, quer dizer que do valor nominal, aquele valor nominal, 5% daquele valor vai ser o seu desconto. Só isso, Thiago, só. Limpe seco, limpe seco. Vamos agora tirar os dados da questão. Dados. Eu preciso dos dados. Ó, dados. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui na questão. Sobre o título A, que é o primeiro, ó, de amarelo. Título A, desconto comercial. Afinal, ó, desconto comercial. Vamos. O valor nominal do título, 24.200. Então, vou anotar aqui, ó. Valor nominal, ele me deu 24.200. Esse é o título A. 2 meses antes do vencimento. Então, o N igual a 2 meses. 2 meses. A uma taxa de 10% ao mês. E uma taxa de 10% ao mês. Beleza. Aqui. Não sei se você conseguiu notar, mas observe que a questão, ela preparou o enunciado para ficar perfeita a questão para você. Por quê? Ora, meu amigo, se ele pede desconto comercial, e o desconto comercial, que é o desconto por fora, usa como valor base o valor nominal, e o cara fornece justamente valor nominal, poxa, ele não quer que você use forma. Ele quer que você vá lá, aplique o percentual e acabou a questão. Acabou. Tchau, como assim? É isso mesmo, pessoal. Meus amigos, veja só. Olha como a questão não precisa de fórmula alguma. Essa questão, ela foi uma questão extremamente bem preparada para isso. Ó, acompanhe. No regime simples, 2 meses, 10%, é o mesmo que você apresentar um desconto único, desconto de 20%. Não é não? 10% ao mês por 2 meses, regime simples é só multiplicar, acabou, 20%.
então desconto de 20%. Tiago, eu tenho desconto de 20% em cima de quem? Desconto de 20% usando o valor base, o valor nominal. Então quer dizer, Tiago, que vai ser 20% desse valor de desconto? Perfeitamente. Logo, concluindo a nossa questão, meus amigos, o desconto por fora vai ser, na realidade, 20% de 24.200. Posso simplificar dois zeros, e vamos encontrar o desconto por fora igual a, só multiplicar por 2, 4, 8, 4 e acrescentar um zero. Pronto, pessoal. 4.840 é o valor do nosso desconto. Não foi bem rápido? Pronto. Mais rápido porque a questão ela foi preparada para isso, você concorda, né? O cara pede desconto comercial, que é o desconto que usa como valor base nominal. Vejo que é o desconto de 20%, então o desconto de 20% do nominal. Ele usa o nominal como 100%, então 20% de 24.200. Foi fácil, chegamos a 4.840. Pronto. Simples assim? Simples assim. Agora, vamos a outro título. Vamos ao desconto racional. Tá aqui, ó. O desconto agora racional. O desconto por dentro. O desconto por dentro, pessoal, ele usa o valor base, ó. O valor base agora é o valor atual. O valor atual, ou seja, o atual é quem vale 100%. Então, o valor base é o valor atual, 100%. Mesmo raciocínio, vou pegar os dados da questão. Vamos lá? Do título B, vamos pegar os dados da questão agora. Título B. Ó, que está de verde. O segundo título B, de valor atual 18.000, 4 meses antes e 5%. Então, o atual 18.000, o N 4 meses antes, a uma taxa de 5% ao mês. Pronto. Conferindo, 18.000, 4 meses, 5%. Ele chamou primeiro de desão, né? Então, vou só deixar aqui o desão. Pronto. Tá aí, desão. Foi o desconto por fora. Beleza? Vamos lá, então? Ó, olha aqui, ó. No regime simples, o camarada que tem 5% de desconto por 4 meses, esse camarada tem um desconto único de 20%. Também 20%. Tá aqui, ó. Desconto de 20%. 4 meses antes, 5% ao mês. Então, 5% por 4 meses. No regime simples, é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. Então, desconto de 20%. Mais desconto de 20%, tomando agora como base o valor atual. E o cara deu ou não deu o valor atual? Deu. Logo, o meu desconto por dentro, que ele chamou, bota assim, ó, desinho, desconto por dentro, vai ser 20% do atual, que é 18.000. Lembrando que aqui, ó, fica o atual, que é o valor base, enquanto que aqui, ó, fica o nominal, que é o valor base. Boa. Então, posso cancelar 2 zeros, cancela 2 zeros, o que me leva a concluir que o desconto por dentro, que foi o desenho que ele chamou, vai ser de R$ 3.600. Pronto, tá aqui. Finalizando a nossa questão, portanto, mandando ver, ele pede o desão
menos o Dzinho. Então, Dzão, 4.840 menos 3.600. Nesse caso, 4.840 menos 3.600, R$ 1.240. Pronto. Então, tá aqui o nosso resultado. Beleza? Então, tá aqui. 1.240 o nosso resultado, valor final. Pronto. Muito bom. Qual é o item correto a ser marcado? O item A. 1.240. 1.240. Tá aí. Bem, o que eu queria conversar com todos vocês antes de passar a segunda solução que eu vou fazer já no próximo vídeo. Meus amigos, você tem que concordar comigo o seguinte. Essa questão nós não usamos fórmula alguma, não é verdade? Por que nós não usamos? Porque a questão foi preparada. Muitas vezes, alguns livros colocam assim, 3, 4, 5 questões, que o cara usa o mesmo raciocínio e acaba fazendo. E quando chega no dia da prova, o enunciado muda um pouco e meio que destrói todo o raciocínio que o cara tinha. Porque mudou. Tirou uma peça de um canto e colocou em outro. E o cara não consegue mais enxergar, porque estava tão, digamos assim, bitolado naquele raciocínio que acaba não encontrando a saída de imediato quando a estrutura muda um pouco de formato. Então, eu, como professor, seria no mínimo irresponsável se eu mostrasse para você apenas essa solução. Porque se você disser assim, Thiago, eu só quero saber essa questão que tu colocou aí no slide. Pronto, a resolução vai ser essa, a resolução ideal. Poxa, bem rápido, 5, o cara tem 5% por 4 meses, 20%. O outro tem 2 meses, 10%, 20%. Então, cara, poxa, desconto comercial, 20% do nominal. Se o cara deu nominal, aplica 20% em cima daquele valor e faz de cabeça, 4.840. Quando chega no segundo momento, o cara diz, poxa, desconto racional, usa como valor base o atual. Então vai ser 20% do atual. Então 20% de 18.000, 3.600. Faz diferença e comemora, rápido, não usou fórmula alguma. Agora, pessoal, é claro que o cara que montou a questão, ele se preocupou em montar realmente o cenário perfeito para você. É claro, isso eu não vou discutir. Agora, você há de concordar comigo. Tu já pensou? Se ele pedisse desconto comercial e não tivesse te dado nominal, que é o valor base, tivesse dado, por exemplo, o atual nesse caso, você não pode aplicar 20% do atual. Então, já pensou se nesse segundo momento, que é o desconto racional, ele não tivesse te dado o atual, porque o atual é o valor base, tivesse dado o nominal. Você não pode calcular 20% do nominal, se tratando de desconto racional. E aí? Você ia deixar de fazer a questão por causa disso? Não, porque no próximo vídeo eu vou mostrar para você aquela relaçãozinha dos descontos no regime simples, que aí você resolve qualquer questão em qualquer situação, beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.